Meus amados irmãos, hoje nós fomos incumbidos de falar um pouquinho sobre o governo da igreja. Ou o governo na igreja, como alguns chamam, né? Tem pessoa que fala a diferença entre o governo da igreja e o governo da igreja, certo? Diz que o governo da igreja, essas pessoas que fazem essa distinção, diz que o governo da igreja é a relação entre, né, a igreja e as autoridades nossas, né? Que a administração tem essa obrigação também, né, de prestar conta às autoridades. Isso é uma coisa normal. Às vezes até a gente precisa justificar. Já teve vez de a pessoa me pedir para fazer alguma coisa, né? Faz uma visita no hospital. Mas na mesma hora que eu tinha que, quando eu era presidente, né? Eu tinha que comparecer no cartório do negócio para fazer uma coisa lá que só eu podia fazer, certo? Fazer uma visita e pegava, mandava alguns irmãos lá, pedia para alguns irmãos, tem uns irmãos cheios do Espírito Santo. Vai lá fazer isso para mim, que esse aqui, que ninguém podia assinar o papel, aquele lá tinha que ser eu mesmo. Mas as outras coisas todas não podemos, né? Por isso que a igreja também precisa, né, ter pessoas que possam substituir o pastor na hora da dificuldade, né? Aqui tem, graças a Deus, sei que tem. O pastor Gilmar faz das tripas coração para atender todo mundo. Eu sei que ele gosta de atender pessoalmente, certo? Mas pode acontecer de uma hora dele não poder, porque ele é o administrador da igreja e ele tem que prestar conta fora daqui, para as autoridades também, certo? Certo? A igreja, às vezes a pessoa não sabe, a igreja faz declaração de imposto de renda, a igreja presta conta para as autoridades, a igreja, né? A igreja tem um espaço aqui que às vezes paga aluguel, às vezes tem que pagar alguma coisa, certo? Se bem que quando a igreja é prédio próprio, existe uma lei que a pessoa que não paga, né? A pessoa não, é isento. Mas quando, às vezes, coisa alugada, tem que pagar. Então tem essa parte aqui, é a prestação das contas, das coisas da igreja para fora. Gente, mas esse não é o nosso assunto hoje, certo? Hoje o nosso assunto é a administração eclesiástica. Aquilo que é administrado aqui na igreja. É a administração entre, né, lideranças da igreja, autoridades da igreja e os membros da igreja. Né? Isso é esse governo que nós estamos falando. Esse governo, né, que é a relação administrativa da igreja. Não podemos esquecer que para os cristãos, a igreja tem de ser uma instituição secular, com personalidade jurídica. Ela é uma instituição divina. Nosso líder supremo é o Senhor Jesus Cristo. No livro da carta aos Efésios, está escrito, né, que quando ele está falando ali sobre o casamento, ele fala assim, né, que o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Né? Quer dizer, deixar isso aí. Existe algum sistema de administração, não vai ser o caso, só vou citar aqui, certo? Mesmo porque, se pegar nesses detalhes, a gente fica a noite inteira falando, certo? Porque é muita coisa, e para ser sincero, nem tem muito conhecimento dessas coisas, não. Na noção, alguma coisa, né? Sistema de administração da igreja, cada um tem a sua. Mas tem alguns sistemas que são os maiores aí. O sistema episcopal, por exemplo. É o sistema usado pela Igreja Católica. A Universal usa esse sistema, certo? É onde tem um líder que manda em tudo. Né? Manda na Igreja Católica, por exemplo, é o Papa. Na Igreja Universal nós sabemos, é Edir Macedo, certo? E são líderes que cuidam de tudo, certo? E esse tipo de igreja episcopal, ela é citada
baseado num livro chamado Hierarquia Celeste, de um tal Dionísio, o pseudo Areopagita. Esse autor foi... a gente não tem visto falar dele desses tempos, mas Tomás de Aquino citou 700 vezes. Lutero citou 300 vezes esse livro. Então, quer dizer que era um livro ele era muito conhecido. Nesse livro, as pessoas tiraram a base para esse sistema episcopal, em que um é o líder, certo? Um é o líder. Tem o outro sistema presbiterial, isso aí vem da Reforma Protestante, presbiteriana. Nesse tipo, é o presbitério que toma todas as decisões. É o presbitério, né? Aqui, o mais conhecido aqui no nosso Brasil é o congregacional. É o sistema que os membros se reúnem, votam, os membros escolhem a diretoria, certo? Votam para escolher a diretoria. E tem muitas coisas, as coisas que a diretoria tem um limite, que pode resolver, certo? O pastor vai até certo ponto, depois o resto chega num ponto que não pode mais, fica bloqueado, que é aí a diretoria que resolve, e tem algumas coisas que só podem ser decididas pela Assembleia da Igreja, certo? Isso é a Assembleia que vota e escolhe a diretoria da Igreja. Certo? Desse sistema é o que mais existe, no nosso Brasil é o que mais existe, certo? Aliás, no mundo inteiro é o mais usado, certo? É o sistema, ele é bem democrático. Não pode ser tanto, né? A gente sabe que não pode. O nosso objetivo também não é defender esse ou aquele tipo, mas informar que tem igrejas que adotam uma parte disso, outra parte daquilo, e tem outras coisas, aqui foi citado 3, são as 3 maiores, mas existem muitos outros sistemas, né? Alguns não seguem nenhum desse princípio, e alguns seguem uma parte desse, outra parte da outra, certo? Agora, mas vamos falar aqui na igreja. Na igreja, a Bíblia fala sobre presidir. Né? Rafinha, pode pôr isso para nós? Pode pôr isso aí. Quem governa a igreja? Quem governa a igreja? Nós vamos falar, irmão, daquilo que está... Nós estamos estudando a Bíblia, certo? Governo de acordo com a Bíblia. Nós estamos estudando essa parte aqui, certo? Então diz aqui, o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O que preside com cuidado, quer dizer que tem um presidente, né, irmão? Não, alguém que preside. Alguém que preside. Isso é importante, nós vamos ver na história da igreja, sempre teve alguém que presidia. Sempre teve alguém que presidia. Quem que é o presidente aqui nessa igreja? Pastor Gilmar. Certo, irmão? Ele não é. É ele o presidente aqui dessa igreja. É ele que preside. O preside tem aqui, eu sei que ele já tomou conhecimento dessa parte, né? Faça com cuidado. Não é fácil. Não é fácil presidir uma igreja. Isso aqui é uma coisa que eu passei experiência. Eu tive que aprender muita coisa. Dei tanta cabeçada, fiz tanta coisa errada que vocês nem imaginam. Né? Tive meus acertos, muita coisa errada, mas as coisas boas que foi o nosso Deus que fez. Olha, veja bem, porque aqui a Bíblia diz que tem um presidente. Irmãos, e não é fácil. Olha, eu fugi disso aqui, eu não queria de jeito nenhum. Era uma coisa, irmão. Na igreja de Sachareta, a igreja era nova, a gente sempre tinha
A gente sempre teve uma certa liderança, a gente tinha, sabe, no sangue da gente. A gente começava a reunir a turma, assim, daqui a pouco, quando a gente via, a gente estava na frente do trabalho. Mas lá tinha muita gente, né? Tinha, quem conheceu aí o Padre Pedro, né? O Padre Pedro. Tinha José de Jesus, tinha, né? Tinha o irmão Beto, tinha o Henricão, João de Aquino, tinha tanta gente lá, certo? Mas chegou uma hora que tivemos que formar a diretoria. Formou a diretoria e eu não queria nem dar palpite. Nós escolhemos uma pessoa lá, porque uma pessoa, na verdade, uma mulher. O primeiro presidente da igreja de São Jardim foi uma mulher. Alguém sabia disso? Não, oficialmente foi. Era a esposa do irmão Vaqueri. Porque ela tinha um conhecimento administrativo muito grande. E a gente estava precisando daquilo lá para organizar a igreja. A gente estava precisando. Então, foi. Só que, na verdade, quem presidia a igreja não era ela. Na verdade, era a gente. Era a gente, ela só fazia os relatórios, fazia as coisas, fazia tudo o que precisava, representava a igreja, né, oficialmente, mas a gente fazia tudo aquela coisa. E depois, quando chegou no tempo de assumir mesmo a igreja, eu pulava fora, né? Porque eu não quero. Gente, vocês não imaginam. Eu sabia que aquilo lá não era coisa fácil. Então eu estava. O pessoal disse, vamos reunir, não sei o quê, vamos formar essa diretoria agora, oficialmente a igreja. E aí veio, estava na casa do pastor Henrique, surgiu lá, daqui a pouco veio a profecia. Oh, Deus me revelou que o pastor João vai ser o presidente e o pastor João de Aquino vai ser o vice. E eu escutei por aqui, saiu por ali. E chegou, aí, daqui a pouco, outra hora veio. Um dia veio um camarada do Rio de Janeiro, estava na igreja lá. De repente, ele estava pregando, de repente ele olhou para mim. O senhor não assumiu ainda o que Deus mandou o senhor assumir? E eu já estava com vontade de chorar, né? E eu sei que aí, de revelações, mano. A sexta revelação é um menino de uns 6, 7 anos de idade. E ele chegou e falou para mim, olha, era a quinta vez que você falou, é a quinta vez que eu te aviso. Assume o controle da igreja. Bom, aí eu chorei, disse, não, agora vou assumir. Certo? Mas a gente não queria, não é para uma coisa assim. Aí eu pensei assim, daqui a 2 anos vem outra diretoria, não sei o quê, porque é eleição. Nunca mais saí da presidência. Só saí quando eu saí da igreja. Certo? É muita coisa. Irmãos, mas passando o que eu passei, eu peço uma coisa para os irmãos. Colabore e ore pelo pastor Gilmar. O que ele passa, os irmãos não imaginam. Porque ali muitas vezes nós temos que passar em segredo porque não pode contar para os outros. E muitas vezes o pastor não pode mostrar a fraqueza dele. Ele não pode mostrar que ele é fraco. Por isso, irmão, que desse tempo tem irmãos santos também para ser o suporte do pastor. Pastor Gilmar passa por muitas dificuldades que os irmãos nem imaginam. Ele não conta. Ele aguenta as pontas. Certo? Quantas oposições. Ele foi uma coisa certa, não fez nada mais do que obrigação. Mas se ele errar, e erra, irmãos, erra, ele é humano, certo? Então, nós precisamos orar para ele, porque Deus dê sempre a direção para ele tomar as decisões que precisa. E que ele saiba presidir com esse cuidado, diz a Bíblia. Né? E fala outra palavra que fala de presidir. Em 1 Tessalonicenses,
5:12, diz assim: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais. Está vendo isso aqui para nós? Está vendo? Reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam. Certo? Ademoestar, ninguém gosta muito de ser ademoestado, mas precisamos também. Certo, irmão? Diz, nós precisamos aprender a ter alegria quando nós somos repreendidos. O Senhor diz: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Sabe que ele diz que repreende os filhos, porque os filhos não se sintam bastardos. Os bastardos não são repreendidos, mas os filhos legítimos são. Nós somos filhos, adotados por Ele. Ele nos tornou herdeiros dele. Então, irmãos, nós somos do Senhor. Então, e o Senhor nos ademoesta. Mas a pessoa usada na igreja para demonstrar é o pastor João. Aqui é o pastor João, certo? Ele tem essa missão. Se ele não fizer isso, a igreja descamba. A igreja descamba. E normalmente sobra só para ele. Às vezes a gente faz alguma coisinha para ajudar, certo? E ensinar as coisas. Mas tem uma hora que a gente precisa. Nossa, o pastor não tem amor. Certo? Quando a pessoa fala assim. E tem que ter uma sabedoria enorme para demonstrar sem perder as pessoas, sem perder o filho. Aquele que você preside é aquele que você demoesta. Normalmente o presidente é demoesta também. Glória a Deus. Irmãos, governo é uma operação de Deus na vida de alguns, certo? Não é todo mundo que tem o dom do governo. Quantas vezes a gente vê um pessoal empolgado aqui, né? Assim como ele fez com o José, ele vai fazer você vai ser governador. Isso, a gente pode ser governador na casa da gente, às vezes, né? Depende. Olha lá. Mas assim, irmão, não é. José foi escolhido para ser, irmão, primeiro-ministro lá no Egito. Ele foi escolhido por Deus, certo? Não era todos que eram santos. Tinha muita gente santa, certo? Mas Deus escolhe cada um, professor. E nós temos que entender uma coisa. No reino de Deus não tem um maior ou menor. Não tem. O pastor daqui não é maior do que aquele que fica sentado no último banco ali. Não é. Diante de Deus, não. Ele tem cargo diferente. Então, ele tem uma posição diferente na igreja, tem tudo. Mas diante de Deus, nós todos somos iguais. Irmãos, e governar, que eu estou falando, olha bem, que está escrito aqui. Governo é a operação de Deus na vida de alguns. É na vida de alguns, não é todos. Aí como está escrito ali, 1 Coríntios 12, 28, né? E a uns Deus põe na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Gente, esta ordem, muitas pessoas dizem que essa ordem não tem nenhum valor, mas tem alguma coisa. Por exemplo, quem funda a igreja? Quem vai lá para o lugar e começa a pregar e funda a igreja? Normalmente, apóstolos, é o apóstolo que faz isso aqui. Então, realmente, ele está em primeiro lugar nisso aí, né? Depois, profetas. Gente, eu queria falar uma coisa para os irmãos. Nós não podemos pegar e ser ignorante. Profeta
não é só aquele que tem revelação, que prevê o futuro, que vai acontecer. Esses também são. Mas profeta é aquele que fala em nome de Deus. E se ele fala em nome de Deus, tem uma coisa. Tem uma coisa muito séria para o profeta. Se ele fala em nome de Deus, ele tem que estar autorizado por Deus para falar. Amém, irmãos? Amém? Então, normalmente, o profeta, principalmente no começo da igreja, antigamente, o profeta, ele trazia as coisas de Deus, a palavra de Deus, para edificação, certo? O apóstolo vinha para profetizar, para pôr ordem na casa. O profeta falava em nome de Deus, falava aquilo que Deus mandava. Por isso que muitos, o profeta, a gente tem esse hábito de falar de profeta como alguém que recebe a revelação. Porque se ele fala em nome de Deus, ele tem que andar com Deus, ele tem que ter conhecimento do que Deus quer que ele fale. Ele tem que saber o que Deus quer que ele fale. Só assim ele pode falar em nome do Senhor, em nome de Deus. É profeta, depois, fala lá. Depois, doutores. Não? Aqui nós temos o doutor Flávio. O doutor Flávio, doutor Donizete, certo? Gente, são os nossos doutores, aqueles que procuram aprofundar na palavra, trazer para nós, certo? Aprofundar nas palavras, certo? E são pessoas que têm, normalmente, um pouco mais de conhecimento, né? Eles dominam um pouco mais o conhecimento. Doutores, depois de doutores, milagres. Isso aí já é um dom sobrenatural. As pessoas querem mais esse do que os outros. E não sabe o preço que paga depois. Certo? O preço que paga, gente. A pessoa faz, Deus usa a pessoa fazer um milagre, o diabo vem doido em cima dele querendo derrubar ele depois. Certo? Então tem que ser pessoa que tenha preparo, também tenha vida espiritual consagrada a Deus, porque não pode. Milagre. Foi dons de curar. Dons de curar. Quem aqui tem dom de curar? Ninguém tem? Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês têm orado por pessoa doente? Tem chegado e posto as mãos? Eu vou contar uma coisa para vocês a respeito desse dom de curar. Nós estamos falando de governo. Ainda eu estou controlando o tempo aqui, irmão. Pode ficar tranquilo que a gente, se Deus quiser, a gente não vai atrasar, não. Certo? Mas a respeito dos dons de curar, teve uma vez que eu me lembro o nome todo mundo aqui já viu falar, o irmão Inocêncio. Nós estávamos numa reunião no monte. O irmão Inocêncio pegou, orou para o imundo, e pegou e chegou numa irmã e falou: Deus está te dando o dom da cura. No outro dia, ela se matriculou na escola de enfermagem. E eu mesmo fui conversar com ela e falei: irmã, eu acho que a irmã entendeu errado, não é isso. Ela disse: não, é isso sim. É isso sim, eu entendi sim. Ele disse assim: não é a enfermagem que vai curar, é o dom. Só que tem uma coisa: se eu for enfermeiro, eu vou estar no meio dos doentes. E é lá que eu vou usar os dons que Deus me deu. Isso aí é sabedoria, gente, viu? Isso é sabedoria, tá? Então foi isso aqui. Dom de cura, socorro. Tem gente que tem um dom de socorrer os outros, não. A pessoa estava na dificuldade, ele sempre arranja uma solução, arranja né? Irmão, eu estou precisando do dinheiro, eu não tenho, irmão, mas eu sei quem tem, vamos lá atrás dele. Certo? É pessoa que normalmente tira os outros no sufoco, numa hora apertada. É um dom também de Deus, certo? E como dom de Deus, Deus dá um jeito, né? De fazer isso aí. Dom de socorro. Aí vem, depois disso aí, o governos.
né? Dom de governo. Dom de governar. É dom também, irmão. É de Deus, tá? Então, aquele que governa, normalmente recebeu o dom de Deus para fazer essas coisas. E depois variedades de língua. Eu citei tudo porque deu um tempinho, certo? A gente tem essas coisas aqui. Não, irmãos? E isso é uma operação que Deus, depois aqui na igreja. Se a gente for ver o governo aqui, nesse aqui, tem, parece que 6 dons, você vai ver. Apóstolo, profeta, doutores, milagres, dom de curar, socorro, 7. Dos 7, ele está em 6º lugar aqui. Certo? Se for por ordem, então o governo está fraquinho, mas é super importante. Sem o governo, as coisas descambam. Deixa eu controlar o tempo aqui. Gente, vou usar o termo presbítero, a Bíblia fala de maturidade. O presbítero, né? Aí a tradução de ancião, né? Ancião, a pessoa ali. Né? Então, quando fala, a Bíblia fala que pode ver o governo. E tem outra coisa que tem outro significado que não está aqui. Presbítero é supervisor. Supervisor. Ele supervisiona tudo. Então, na igreja, irmãos, o pastor, o dirigente da igreja é um presbítero. Ele pode ser pastor, mas ele é um presbítero. Pode ser apóstolo, mas é um presbítero. Pode ser evangelista, mas ele é um presbítero. Certo? Se ele trabalha de administração, ele é presbítero, o nome dele. Certo? E então, eu falando presbítero, ancião, então, quando nós falamos de presbítero, nós falamos de maturidade. Para ser presbítero, tem que ser maduro. A gente vê ali numa coisa, né? Presbítero, seja assim, seja assado, seja não sei o quê, para fazer. Mas a maturidade que se refere aqui, isso que é muito importante. Não é só do ponto de vista cronológico, não é só da idade. Irmão, porque infelizmente tem pessoas que têm bastante idade, mas não têm maturidade para ser um governo, para exercer governo na igreja, não tem? Tem pessoas, então isso aí não é um presbítero. E tem dificuldade. E tem gente nova. O caso de Timóteo. Timóteo era novinho, né? Ele era novo. Eu acredito que eu nunca vi, eu não me lembro se tem alguma referência, alguma coisa, mas falam que ele tinha perto de 16 anos, quando ele começou a trabalhar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou, olha, mas você desde criança, você conhece as palavras. Ele tinha o exemplo da mãe, ele era um menino maduro. Vocês conhecem menino maduro? Tem gente que é madura. Gente, tem criança, às vezes, que você fica bobo de ver o comportamento. E tem jovens de 18, 19 anos que já atingiu um certo nível de maturidade e ele não corre mais aquele risco de cair na tentação, porque, gente, posição, vocês já viram um ditado assim? Você quer conhecer uma pessoa? Ponha ele numa posição alta. Aí você fica sabendo quem ele é. Certo? Normalmente a pessoa pode... Porque tem alguns que quando ele está no lugar, ele se acha. E ele pode fazer coisa errada. Aqui na igreja, isso aqui é uma coisa muito... que nós temos que tomar bastante cuidado. Existem pessoas idosas que são maduras e jovens que são existem maduros. E existem pessoas de idade que não têm maturidade, não para cuidar das coisas de Deus, irmão. Ele pode ter maturidade em todas as outras coisas, mas das coisas de Deus não. E às vezes também chega uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui de 80 anos, mas se converteu hoje. Certo? Você não pode de jeito nenhum usar essa pessoa. Além, sem contar também,
E depois de uma certa idade, o sacerdote parece que podia presidir só até os 50 anos de idade, não, porque também veio o cansaço, veio um punhado de coisas, certo? De que naquela época a vida média era 40 anos, né? Então, pessoas que chegavam a uma certa idade, ele já estava muito cansado, às vezes, né? Então, doente, então não tem condições. Mas, irmãos, na verdade, enquanto a gente tem saúde, a mente boa, quanto a gente mais fica velho, mais experiente a gente fica, certo? Aí depois começa o tempo que começa a ficar cagar, aí já passou, certo? Aí começa a descida da serra. Mas enquanto ele está subindo, certo? Enquanto ele está subindo, quanto mais idoso ele está, mais experiência tem. Agora, nas coisas de Deus, a gente tem que ser muito cuidadoso. Aqui tem irmãos mais jovens, tem alguns mais velhos, e quase todos aqui têm um espírito de liderança, né? Graças a Deus, espírito de liderança. Irmãos, eu digo para os irmãos, mantenham-se humildes em qualquer posição que estiver. E isso serve também, irmão, para o serviço secular. Mantenham-se humildes. Porque nós não somos maiores que ninguém. Eu vi uma vez dizendo que na igreja, cada vez que você é promovido, você desce um degrau. Você tem que ser mais humilde. Você tem que ser mais humilde. Certo? Por quê? Porque o Senhor falou, olha, então aquelas pessoas, o pessoal fala, quem que é mais importante no reino de Deus? Quem, né? Quem que vai ser o mais importante? Jesus pega e traz uma criança no meio deles, né? Se vocês não se tornarem como uma criancinha, vocês não entram no reino. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor e servo de todos. O menor é servo de todos. E tem outra coisa, irmãos, porque isso aqui eu aprendi no exército. Eu estava fazendo o curso de cabo e estava chegando na hora da gente receber as divisas, né? E as duas divisas lá. E até a gente se sentindo importante, né? Aí chegou o capitão, que era o diretor do curso de cabo, e falou, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês agora vão receber um certo poder. Certo poder, certo? Sabe por quê? Quando você ganha a divisa, você ganha uma estrelinha, isso quer dizer que você tem um conhecimento a mais. Você aprendeu alguma coisa a mais do que o outro. Você sabe mais. Certo? Da arte militar você sabe mais. Ele disse, agora a autoridade você não tem. A autoridade você não ganha com estrelinha e com divisa. A autoridade você conquista com a sua vida, com o seu comportamento. Certo? Eu me lembro que esse capitão, o pessoal tinha um maior respeito por ele. E a gente estava acostumado, de vez em quando, um oficial chegava, tomava uma atitude, e punha o camarada na cadeia, e pegava e ficava falando, não, comigo é assim, não sei o quê. Aí eu me lembro um dia lá, o camarada dormiu na aula. Dormiu na aula e falou, fulano, chama esse moço. Até posso falar o primeiro nome dele, porque ninguém conhece, foi ele. Mais de 60 anos atrás, né? Chamou ele, falou, Roberto, você está doente? Disse não. Então vai embora, apresenta ao capitão comandante da tua companhia. Está desligado do curso, pegou, riscou o nome dele e continuou dando aula. Não disse mais uma palavra a respeito disso. Nenhuma palavra. Gente, o que ele estava fazendo? Exercendo a autoridade dele. Cumpriu o que ele tinha que fazer, a decisão que ele tinha que tomar, porque aquele exército não é brincadeira, não. Se pegar, você vai não, né? Você está assistindo a instrução, você dorme, meu. A primeira coisa, perguntar, tá doente? Não. Então, a única justificativa era se tivesse doente. Ah, mas eu dormi mal. Você dormiu mal, o problema é seu. Dormiu mal porque você não... Em vez de você ir para a cama, você foi fazer outra coisa. Certo? Então, não. Então, aí ele só falou assim, desligado do curso e continuou dando aula.
Aquilo dele não citar uma palavra, eu vou falar uma coisa para você. Mas o pessoal ficou ali, e a gente que tremia. Disse que esse homem não dá para brincar com ele. Não dá para brincar, ele é muito sério. Gente, agora é isso que eu estou falando para os irmãos. O governo, às vezes a pessoa pode ter cargo até de poder, mas a autoridade está na pessoa. Está na pessoa. A pessoa que vive o que fala, que vive o que ensina, normalmente ele tem autoridade. Quando aquele Jesus estava ensinando, o que o pessoal disse? Ele ensina com quem tem autoridade. Mas que autoridade? Jesus não tinha poder aqui na terra, mas ele tinha autoridade que vinha de Deus no comportamento dele, na vida dele, ele era uma autoridade muito grande. Certo? Aliás, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Gente, então maturidade é uma coisa séria. O Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele disse assim: ninguém despreze a tua mocidade. Mas escuta só. Mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Gente, ele era novo. Ele era novo, mas o apóstolo Paulo falou: seja exemplo dos fiéis. Exemplo de quê? Na palavra. Exemplo da palavra de tudo que você fala e o que você prega. No trato, no jeito de lidar com as pessoas. Certo? Olha bem. Seja exemplo aos outros. Do jeito que você trata, você tem que tratar as pessoas normalmente, como do jeito que a gente quer que os outros tratam a gente, não é isso? É mais ou menos assim. Certo? No amor. Amor, irmão, é uma coisa muito profunda. O amor não é só falar, não. O amor existe a ação. Muitas vezes, irmão, por amor, Jesus disse, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Amor, o marido que não está disposto, quem não está disposto a dar a vida pela sua esposa não deve casar. Não deve casar. Os homens de hoje estão muito mole. No nosso tempo, a gente se casava pensando nisso aí. Se for preciso, eu dou minha vida por ela. Certo? É isso aí. No trato, no amor, no espírito. Viu, irmão? No espírito é cuidando da vida espiritual da gente. Né? Olha, seja exemplo de todas essas coisas. No espírito, seja exemplo na fé. Confie em Deus. Confie. Confie. Tenha certeza que Ele vai fazer. Na pureza. O que é pureza, irmãos? Às vezes a gente pensa ser pureza. Esse é bonzinho, não? Pureza é não se contaminar. Quem é puro não é contaminado. Você vai beber uma água. Se você pega, pôr um negócio, vai pôr um limão, já não é mais água. Já não é mais água. Ela já foi, pode até melhorar a qualidade dela por causa do limão ser bom para a saúde. Você põe um barrinho, então, complicou mais. Puro, irmão, é aquele que não tem mistura. Aquele que não tem mistura. Sou puro, sou do Senhor. Meu coração é só dele. É ele que manda. Certo? Se sobrar alguma coisa para os outros, só com a permissão dele. Certo, irmão? Nós só podemos usar o nosso coração para outras pessoas que não sejam o Senhor, quando o nosso coração está debaixo da autorização de Deus. O nosso coração é dele. Nós precisamos ser como Davi, irmão. Homens segundo o coração de Deus. Então, irmãos, aqui diz, não despreza a tua mocidade. Agora, outra coisa, além do comportamento, tem isso aqui. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Olha, Timóteo era novinho e já conhecia as Escrituras. Que pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ele conhecia as Escrituras desde pequeno. Por isso, quando ele era moço, o apóstolo Paulo colocou ele como presbítero.
certo? Como líder da igreja, certo? Ele colocou. Por quê? Porque ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque ele era moço, mas tinha maturidade. Ele conhecia a palavra de Deus e tinha aquele comportamento que o apóstolo Paulo falou. Use todo esse comportamento. O apóstolo Paulo sabia que ele tinha. Certo? Então, a respeito dessas coisas, irmãos, de falta de maturidade, às vezes, o que acontece? Vocês já viram jogador de futebol famoso, cantor, compositor que se converte? Muitas vezes, essa igreja faz coisa errada. Põe esse camarada na liderança. Eu conheci um camarada, admirei ele, admiro até hoje. Ele era jogador de futebol famoso. Eu vou citar o nome dele. Afinal de contas, ele era público, né? Miller. Vocês lembram? E ele plantou uma igreja lá em Minas. E tinha um pregador famoso, ele pegou e falou assim, olha, ele conversou com o homem, disse, olha, eu sei que veio muita gente para minha igreja, eu sou famoso, não sei o quê, mas sabe que a minha intenção não é essa. Né? Ele disse, não, tudo bem. Mas ele começou muito cedo, gente. E fazendo coisas que pareciam espirituais. Mas, gente, as coisas espirituais de verdade estão aqui. Está aqui, certo? Eu já vi muita coisa. Já vi um camarada, lá na igreja Sargento, lá tinha uma gradinha, né? Tinha uma gradinha. E o camarada cheio do Espírito Santo pulou por cima daquela gradinha, tinha uns 90 centímetros. Eu falei, poxa, mas eu, naquele tempo que eu nem conhecia Deus, eu pulava 1,20 m de altura, certo? Eu não estou achando que é muita vantagem ele fazer isso aí aqui, não. Aqui dentro da igreja, certo? E a gente assim, o camarada fazia cada coisa, mano. Tem gente que deitava no chão e ficava rastejando. As mulheres tudo de saia na igreja, o camarada rastejando na igreja. Pô, eu cheguei e falei, faz favor, levanta daí, rapaz. Mas chegando. Então acontece muitas coisas dessa aí, e que aparece porque a pessoa às vezes está empolgada, e muitas vezes é na alegria até de servir o Senhor. Mas aquilo que ele está fazendo não é coisa certa. Vocês já começam a ver, vocês viram um camarada que é compositor, ele se converte, no outro dia ele está fazendo música cristã. Então ele faz letra, coisa bonita até. Coisa bonita, mas que não tem a profundidade do que a Bíblia quer. Certo? Gente, vocês podem. A gente conhece, a juventude gosta de um punhado de música, mais alegrinha. Gente, mas é difícil você conhecer, encontrar algum hino com mais profundidade do que aqueles hinos da harpa cristã. Aqueles hinos, não, aqueles hinos foram inspirados. Foram inspirados por Deus. É uma profundidade, não tem. Praticamente você não encontra erro de letra, certo? Tem alguns que o pessoal questiona, né? Como aquela uma que diz assim: foi Saulo que, né, perseguia o povo de Deus, foi transformado, foi um Paulo. Não, Paulo e Saulo quer dizer a mesma coisa, né? Será que um é na língua hebraica e outro na língua grega? Isso não houve essa transformação que as pessoas dizem, certo? Ele foi transformado em vida, certo? Ele foi transformado. Talvez passou a usar o nome Paulo depois que ele foi transformado. Mas, então, isso é uma falha, mas essa falha não prejudica o conteúdo da mensagem, certo? Não prejudica. Mas existe falha. Agora, as pessoas cantam música. Tá vendo? Vocês já viram que amar somente a ti? O Senhor disse, amar o vosso próximo, amar os vossos inimigos, amar. Então, tem coisas que às vezes a gente entende também, irmãos. Esse amor a Deus tem que ser muito maior do que os outros. Então, quando a gente diz, eu amo só a Deus,
muitas vezes está falando, eu amo a Deus porque eu obedeço Ele em tudo. Eu vou amar o meu próximo porque Ele quer que eu ame também. Então eu estou obedecendo Ele também, né? Então, por amor a Deus, eu obedeço. Mas existe, irmão, aqui muitos compositores novos convertidos, cantores. Eu, de vez em quando, gosto de ouvir alguns, né? Alguns sertanejos aí certo? Por exemplo, não sei se os irmãos já viram uma música que faz muito sucesso no meio sertanejo. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. Né? Então a gente vê essas músicas e parece que é profundo. Mas no fundo, irmão, tem uma coisa ali. A salvação é pela graça, através da fé, tá? Nisso tudo isso aí a gente tem que pôr. Temos que fazer a nossa parte? Claro que temos. Porque a nossa fé manda obedecer. Mas nunca vai deixar a nossa salvação ser pela graça, através da fé. Amém, irmão? Vamos. Eu planejei para terminar às 9 horas. Vamos ver. Amém, irmãos? Governo é plural. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ver, que a gente entender essas coisas. Governo é plural. 1 Timóteo 4,14 diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição da mão do presbitério. Não foi de um presbítero, mas do presbitério. Certo? A gente eu participei de muitas consagrações, a maioria delas era através de um corpo de presbíteros. Né? A gente vê isso aqui. Timóteo foi consagrado desse jeito. Não? Ó, o dom que há em ti, que te foi dado por profecia. Olha, irmão, essa é a coisa também, pensar assim. O governo da igreja também tem uma responsabilidade. O dom que há em ti, olha, para escolher alguém, foi dado por profecia, com a imposição da mão dos presbitérios. Então, é claro que o Senhor revelou para a igreja, o apóstolo, que o Timóteo, ele devia ser consagrado. E depois da revelação, depois dos sinais que tiveram, certo? Nós, às vezes, analisamos sinais também. Deus nos dá a capacidade de ver. Como nós vimos ali aquelas coisas que teve o Timóteo, pela fé, pela perseverança, pelo amor, né? Pela pureza, né? Todas aquelas qualidades, eu digo, tem. O presbitério normalmente olha nas pessoas, diz que as pessoas têm essas qualidades, se são assim. Tem alguns que são assim na igreja, depois fora da igreja. É a beleza, né? A irmã que chegou e pediu para o pastor, não dá para o senhor dar uma casinha para nós morar aqui? Ele disse, por quê? O meu marido, quando está aqui na igreja, ele é uma beleza, o melhor homem do mundo, certo? Mas ele sai daqui, já não é mais uma coisa, então eu queria morar aqui. Certo, irmãos? Mas tem coisas que nós observamos. Quem já foi chefe de algum lugar, ou participou de alguma reunião de chefia, para escolher pessoas para determinado cargo, a gente via lá as pessoas, vai lá, quantidade de serviço, qualidade do serviço, não sei o quê, pontualidade, outras coisas, relacionamento. A gente via um punhado de coisas para ver se aquela pessoa tinha condições de ser promovida. Não é só o conhecimento, certo? Tinha um punhado de coisas. Na igreja também, as pessoas que devem ocupar o cargo precisam ser observadas. Tá vendo? Certo? Diz assim, então foi posto aqui profecia. Foi
foi dado profecia, quer dizer, a revelação e a imposição da mão do presbitério. Presbítero só aparece no singular quando se trata de uma menção de caráter. Que o presbítero seja fiel, que o presbítero seja aquilo, assim, assado, né? Isso aí a respeito do caráter dele. Ou então, né, denominação, presbítero fulano e tal. Presbítero, né, que a gente fala. Caso contrário, para o trabalho, normalmente o trabalho é realizado, o trabalho de governo é realizado por presbíteros, ou no coletivo, presbitério. Amém, irmão? Tem um outro trechinho aqui que nós vamos falar a respeito de anjo da igreja. O anjo da igreja aqui, irmãos, não é um anjo que vem do céu. Isso aqui é Jesus que chamou o dirigente da igreja de anjo. O dirigente da igreja local, ele chama de anjo. Ele diz assim, no livro do Apocalipse, a palavra anjo vem se referindo aos pastores das igrejas locais. Diz assim, escreve ao anjo que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. 7 estrelas são os pastores, né? Que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais é a igreja, né? É isso mesmo? Às vezes, de vez em quando, eu troco as coisas. De vez em quando a gente troca, mas a estrela é realmente os pastores. Certo? Então, diz assim. E aqui ele fala para as igrejas. Nesse livro aqui ele fala para 7 igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certo? Anjo da igreja que está em Éfeso. Ele começa para o anjo da igreja. Depois ele fala o anjo da igreja que está em Esmirna, o anjo da igreja que está em Pérgamo, o anjo da igreja que está em Tiatira, o anjo da igreja que está em Sardes, o anjo da igreja que está na Filadélfia, o anjo da igreja que está na Laodiceia. Irmãos, Jesus chama as pessoas de anjo. Pastores locais. Certo? Tem alguns que usam outro nome, mas normalmente os pastores locais. Também são governos, irmão. Certo? E normalmente o dirigente da igreja é o governo. Certo? É um governo e ele, por ser o governo, ele tem que ser presbítero. Né? Ele tem que ser um presbítero. Certo? Na igreja de Jerusalém, a gente viu Pedro na função de anjo da igreja. Os católicos afirmam que Pedro foi o primeiro papa, né? Da igreja. Certo? Que ele foi líder da igreja, ninguém tinha dúvida. Ele foi realmente líder da igreja. Mas parece que aí ele, levantando-se, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isso e escutai as minhas palavras. Irmão, a pessoa que se levanta desse jeito, sem ninguém pedir, ele é líder, não é, irmão? Ele é o líder de lá. Né? Senão, alguém dizia para ele, fica quietinho aí. Senão é você, certo? E isso aconteceu realmente. Pedro foi líder. Aliás, ele foi líder por muito tempo, né? Quando provavelmente o Tiago estava assumindo, é porque Pedro estava fazendo outra coisa. Né? Normalmente substitui o líder quando o líder vai fazer outra coisa. Aí, e no concílio de Jerusalém, o apóstolo Paulo foi lá, né? Contar as coisas que estavam acontecendo com ele e outras coisas lá. Então, surgiu as discussões. Por quê? Por causa de evangelizar os gentios. Né? Então tinha. E outras coisas que aconteciam, né? Os judeus tinham costume. O judeu é restrito a série de alimentos, circuncisão, certo? Ritual de ter que, pelo menos uma vez por ano, parece que tinha que aparecer em Jerusalém, tinha que participar das festas, tinha que fazer isso, tinha que guardar aquilo, tinha que guardar aquilo. Certo? O apóstolo Paulo foi pregando para os gentios que não conheciam esses costumes. Não conhecia nada.
Então, como é que vamos fazer com eles? Vamos obrigar eles a se circuncidar? Não. Circuncisão está escrito na Bíblia que era para os judeus. Era o sinal entre os filhos de Israel. E Deus não era. Então, por que obrigar os outros? Não, não tem nada. Circuncidar, por quê? Então, e tinha outras observâncias, né? Sábados. Aí tem uma discussão, certo? Deus aboliu o sábado. As pessoas não guardavam, e o apóstolo Paulo falou, não, isso aqui, né? Guarda sábado, lua nova, essas coisas assim, né? São sombras das coisas que tem que vir. Peraí. Então, tava aquelas discussões. Como é que resolve esse problema? O gentio tem que sair, tem que ser aquilo? Não. Aí o apóstolo Paulo falou o que ele estava fazendo. Aí foi que Tiago levantou e disse, gente, é assim, assim, assado, não sei o quê. Não convém pegar e impor outras cargas para eles, não sei isso, né? Que eles não comam carne de animal sacrificado, sufocado, né? E abstenham da prostituição. O que mais? Se abstenham da prostituição, da carne sufocada aos ídolos. Eu agora fugiu outro. Certo? Mas os irmãos vão achar isso aí. Se os irmãos quiserem, só pegar o capítulo 15 de Atos, vocês vão ver tudinho aqui. Eu não lembrei, certo? Então, só que dessa vez foi aqui. E haver neles calado, depois da discussão, todo mundo calou, e Tiago tomou a palavra dizendo, ele começa, varões, irmãos, ouvi-me. Certo, irmão? Alguém que toma a palavra numa coisa aí, é líder, é o governo. É ele que está governando, não é, irmãos? É isso aí, é importante. E Provérbios 11, 14, dá para encerrar, diz, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros a segurança. Bom, é muito importante se governar através de conselhos. O pastor Gilmar faz muito isso com nós, sempre convida a gente, né, pastor Flávio? Vamos ver, está acontecendo assim, assim, assado, não sei o quê, outras coisas. De vez em quando ele faz reunião com a diretoria, né? Com a diretoria, aí eu sou a pessoa da diretoria para resolver outras coisas. Então, por quê? Porque o homem sozinho é falho. O homem sozinho é falho, certo? Nós vimos aquele primeiro grupo, né, do episcopais, que a pessoa toma decisão sozinho, certo? Ele toma todas as decisões sozinho, ele centraliza tudo. Às vezes até reúne as pessoas, né? O Papa reúne os cardeais, né? Mas não para tomar a decisão que ele quer, ele toma a decisão do jeito que ele quer. Normalmente é assim, certo? Vocês veem outras igrejas aí que as pessoas tomam a decisão, tem alguém lá, certo? Eu acho que não pode ser muito autoritário, mas também nem muito democrático. Não é a maioria que sabe das coisas. Tem conselho, é daqueles que têm um certo conhecimento, que tem uma certa bagagem, né, para ajudar, para dar conselho, certo? O conselho de pouco, nós citamos, né? Cantores famosos, jogadores de futebol, tantas pessoas que se convertem, eles não podem fazer parte desse conselho. Pelo menos não no começo. Depois que a gente vê se eles realmente... Porque tem muita gente que pula, dança e faz muita coisa, mas não conhece o que está escrito aqui. Certo? Aqueles que conhecem o que está escrito aqui, que pula, que dança, eu acredito que faz no espírito. Certo? Mas o primeiro tem que ser aqui. Aqui, porque isso aqui dá equilíbrio e diz, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Né? Então os profetas têm que dominar o espírito que está nele. Ele não é dominado pelo espírito. E tem outra coisa. Existe uma diferença muito grande entre as pessoas cheias do Espírito Santo e a pessoa que não está. Ele está cheio de outra coisa. Ele está cheio de outra coisa. Ele fala um punhado de coisa que ele não tem controle. Agora, a pessoa
cheio do Espírito Santo, ele tem controle. Né? Quando nós estamos pulando aqui, dançando, nós sabemos o que estamos fazendo. Se quiser, a gente para, não para. Se a gente quiser, a gente para. Os outros não. Mas nós temos o controle de nós. Por isso é que nós somos luz. Por isso que nós sabemos como fazer as coisas, que lugar nós podemos fazer, que lugar que não pode, que hora que a gente pode, que hora que a gente não pode. A gente tem essa ideia. Isso é porque nós somos cheios do Espírito.